Caríssimos amigos, bem-vindos de novo ao nosso canal. Hoje trazemos-vos mais um momento absolutamente explosivo e esclarecedor, que revela sem filtros o estado calamitoso da política em Portugal. Um confronto direto entre Miguel Morgado do PSD, que foi acusado por Miguel Prata Roque, representante do PS, que Morgado estaria a alinhar-se com os seguidores do Chega, debate esse ocorrido em plena SIC Notícias. Um debate não apenas pela contundência das críticas, mas pela forma como Miguel Morgado despedaçou peça por peça o frágil e contraditório discurso socialista. Foi uma autêntica desconstrução cirúrgica, uma exposição crua da propaganda encenada que o Partido Socialista insiste em perpetuar. Um vídeo fundamental para perceber o colapso de um regime político baseado na dissimulação e na inversão da realidade. Miguel Morgado começa o debate com uma referência chocante, a legitimação de atos de violação e abuso sexual, supostamente enquadrados na ansiedade da adolescência. Uma frase que nos deixa profundamente alarmados. Como é possível que alguém, num debate político, refira esta monstruosidade sem que haja uma condenação imediata e unânime? A esquerda, ao relativizar este tipo de crimes, perde totalmente a sua base moral. Esta abordagem não é apenas irresponsável, é perigosíssima. É a porta aberta para a normalização do inaceitável. É a subversão dos valores fundamentais da nossa sociedade em nome de uma pretensa modernidade. Problema. A legitimação de atos de violação e abusos sexuais com base na ansiedade da adolescência é uma coisa que me transcende. Mas isso é uma conversa que já deixamos para outra altura. Vamos a coisas que Miguel Prata Roque disse que são particularmente graves. É bom que fique registado qual é a ideia da esquerda sobre a imigração. É muito bom. Miguel Prata Roque acabou de dar o argumentário à extrema-direita e à direita radical que dizem que as políticas de imigração foram levadas a cabo precisamente para construir universos eleitorais de apoio a quem favoreceu as políticas migratórias. Depois, o Miguel Prata Roque faz constantemente esta demagogia, que é a demagogia dos patrões. Isto é a conversa dos patrões. Conversa dos patrões. Acho uma delícia Miguel Prata Roque ser a voz do capital aqui neste debate. Uma delícia. A ideia de que então nós precisamos de mão de obra e, portanto, a imigração... O Miguel Prata Roque não faz ideia que nos últimos 5 anos, graças ao governo que ele apoiou, Portugal passou a ter uma transformação social sem quaisquer precedentes na nossa história. Não é uma questão de ter imigração. Não é uma questão de ter imigração. Não é uma questão de ter imigração. Os eleitores do Chega vão fazer like a isso, Não é Miguel. uma questão... Mas fazem like ao que tu dizes. Fazem like ao que tu dizes. Tu acabaste de dizer que a esquerda pode estar tranquila para o futuro. Tu acabaste de dizer que a esquerda pode estar tranquila para o futuro porque vai ter um universo eleitoral cativo. Não, estou-te a explicar a mudança Miguel social. Prata Roque, se tu não sabes o que é que disseste, vai ver a gravação a seguir. Mas é isso que a extrema-direita quer ouvir da esquerda. Fizeste um enorme favor, espero que consigas ver bem com isso. Agora ouves até ao fim. Neste caso, o que nós temos foi uma coisa de colapso das fronteiras portuguesas. Portugal, neste momento, é um dos países com maior taxa de imigrantes na população da Europa inteira. Em 4 ou 5 anos, isto aconteceu em 4 ou 5 anos por responsabilidade de um governo. Que António Costa é o grande responsável por isto. E o país revoltou-se contra isso. E diga ao Miguel Prata Roque... Miguel Prata Roque, ele continua... Então porquê é que Pedro Nuno Santos deu a cambalhota que deu? Qual país? Diz lá, porquê é que Pedro Nuno Santos deu a cambalhota que deu? Porquê é que Ana Gomes deu a cambalhota que deu? Nenhum país consegue assimilar uma dose tão grande de imigrantes num período tão curto como aconteceu em Portugal. Estas coisas não se fazem assim. E isto provoca perturbações sociais sérias. O Miguel Prata Roque falou há pouco das rendas e da habitação. É bom que isto tenha acontecido para finalmente podermos falar abertamente sobre a imigração, porque enquanto António Costa e o PS estiveram no poder, era proibido falar deste tema. E por isso nunca se acautelou coisíssima nenhuma. Mas na questão das rendas, é óbvio que se entram 1.400.000 pessoas em 4 ou 5 anos, pessoas que não têm meios para comprar uma casa, é óbvio que têm que ir para o mercado de arrendamento. Nunca ninguém se atreveu a dizer, da esquerda que o aumento das rendas também se deveu ao fluxo de imigração, como é óbvio e aconteceu em qualquer parte do mundo. Profissionais altamente especializados que podem pagar 1.000 euros e 2.000 euros de renda. Isto é tudo uma conversa da treta de quem foi derrotado politicamente e agora tem que saber com essa derrota. Segundo ponto sobre a execução orçamental. 3/4 dessa execução orçamental foram levados a cabo por este governo. E o excedente orçamental que o Governo tem para apresentar também derrota os argumentos do PS, sim, do PS. Porque, ao contrário do que o Miguel Prata Roque disse, foi o argumento do PS durante o ano inteiro que se estava a desbaratar um excedente orçamental porque só assim se conseguia comprar a paz social, aumentando e valorizando as carreiras das várias corporações. Ora, o Governo agora pode dizer a Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos fica sem discurso, a dizer-lhe assim, olha, afinal o excedente orçamental aumentou relativamente à vossa previsão, à previsão do PS, sem obter essa paz social, porque isso também foi execução orçamental, como Miguel Prata Roque se esqueceu de dizer, os aumentos e as valorizações de carreira. E o excedente orçamental até acabou por ser maior do que aquilo que o PS tinha previsto. E o segundo ponto, que era Pedro Nuno Santos a dizer que a economia agora estava de rastro, porque crescia menos do que na altura do PS,
O Governo pode dizer, e o Governo não tem nenhum mérito nesses números, mas agora vai tirar a cara do Partido Socialista. A economia portuguesa cresceu no último trimestre, como já não cresceu há imenso tempo, e tem um excedente externo também sem grandes precedentes, e portanto pode dizer que a economia está ótima, apesar dos vaticínios que Pedro Nuno Santos tinha feito. Portanto, Pedro Nuno Santos tem um problema sério, e para isso contribuiu o facto de, na ausência de ter políticas públicas alternativas e com um retrato relativamente risonho, que é generalizado às economias mediterrânicas, turismo mais PRR, da economia portuguesa, apostaram, como o Miguel Prata Roque apostou nessas últimas 3 ou 4 semanas, no ataque, com mentiras até, à desonestidade do Primeiro-Ministro. Se o eleitorado mostrar que não vai atrás da conversa de Pedro Nuno Santos sobre as mentiras que Pedro Nuno Santos disse sobre Luís Montenegro e Miguel Prata Roque também, já agora, que também andou a divulgá-las nas redes sociais, então o PS fica sem discurso político nenhum. Eu sempre disse que Luís Montenegro tinha um grande trunfo eleitoral. Ele mostrava a informação que tinha para mostrar e Pedro Nuno Santos ficava sem discurso. Se isso acontecer, o PS está em apuros. Qual é a ideia da esquerda sobre a imigração? Aqui Miguel Morgado dispara com precisão cirúrgica. A esquerda foi desmascarada. Segundo Prata Roque, as políticas migratórias serviram para construir universos eleitorais fiéis. Ou seja, a imigração em massa foi promovida não por necessidades sociais ou económicas, mas por puro oportunismo político. Estamos perante uma verdadeira engenharia social. A esquerda utilizou a fragilidade de populações migrantes como carne para canhão eleitoral. Isto é gravíssimo. É a instrumentalização de seres humanos ao serviço de uma agenda de manutenção do poder. É a prova cabal de que o PS não vê pessoas, vê votos. A voz do capital e a transformação social abrupta. A esquerda, que sempre se arrogou como defensora dos trabalhadores, aparece agora como porta-voz do capital. Morgado denuncia o discurso hipócrita de Prata Roque, que justifica a imigração com a necessidade de mão de obra barata. E mais grave ainda, Portugal sofreu, em apenas 5 anos, uma transformação social sem precedentes na nossa história recente. Uma mudança profunda, feita à revelia do povo, sem debate, sem transparência. O resultado? Uma sociedade desfigurada, empurrada para o abismo por políticas irresponsáveis e desumanas. A esquerda pode estar tranquila para o futuro. Aqui, Miguel Morgado apanha Prata Roque em pleno ato falhado. Ao afirmar que a esquerda pode estar descansada quanto ao futuro, porque terá um universo eleitoral garantido, ele confirma o pior receio: a imigração foi deliberadamente incentivada para garantir vitórias eleitorais. A democracia foi pervertida. O voto livre deu lugar à manipulação demográfica. A esquerda torna-se cúmplice de uma operação maquiavélica de autopreservação. A mentira tornou-se estratégia, e a estratégia tornou-se política de Estado. Portugal tornou-se em poucos anos um dos países com maior proporção de imigrantes da Europa. Esta explosão demográfica aconteceu sem qualquer preparação, sem integração, sem estratégia. E agora até Pedro Nuno Santos, o herdeiro político de Costa, foi obrigado a recuar. Porquê? Porque os resultados estão à vista: crise na habitação, caos nos serviços públicos, fragmentação social. A política migratória socialista não foi só um erro, foi um desastre. Morgado diz aquilo que ninguém se atrevia a dizer. O aumento das rendas em Portugal está diretamente ligado ao fluxo migratório. Com mais de 1 milhão de pessoas a entrar no país em poucos anos, era inevitável uma explosão no mercado de arrendamento. Mas a esquerda preferiu o silêncio. Escondeu os números. Fingiu que não havia relação. E agora o povo português paga essa fatura, com rendas insuportáveis e cidades irreconhecíveis. A narrativa socialista de que o governo anterior desbaratou o excedente para comprar paz social cai por terra. Miguel Morgado mostra que, afinal, o atual governo conseguiu um excedente ainda maior, mesmo após valorizar carreiras e serviços. O que isso revela? Que o PS mentiu. Que construiu uma narrativa para atacar o governo sem qualquer base factual. É a política da falsidade, do engano, da manipulação descarada. Pedro Nuno Santos previu um colapso económico. Miguel Morgado responde com dados: a economia cresceu e registra um excedente externo histórico. A esquerda apostou no fracasso, mas o fracasso foi o seu próprio discurso. O país, apesar de todas as dificuldades, está a resistir. E isso desmonta completamente a ideia de que só o PS é capaz de governar com responsabilidade. O discurso do medo ruiu. Pedro Nuno Santos e Miguel Prata Roque sem discurso. Sem políticas públicas alternativas, sem argumentos coerentes, a dupla socialista fica sem chão. E os factos estão do lado da verdade. Se o povo português souber distinguir teatro de realidade, o PS ficará finalmente sem máscara. E talvez Portugal tenha, enfim, uma oportunidade de se reerguer. Conclusão.
Este debate foi muito mais do que uma simples troca de argumentos. Foi a exposição crua de uma elite política que perdeu o contacto com o país real. Miguel Morgado revelou com coragem e rigor as contradições, os abusos e as mentiras da esquerda, que somente o Chega tem vindo a desmascarar, tal como a imigração descontrolada, a crise da habitação, a falência moral, a manipulação eleitoral e o desrespeito pela verdade. Tudo isto foi escancarado, ponto por ponto. E agora, cabe a cada um de nós decidir: continuamos a viver sob um regime de mentira ou rompemos com este ciclo de decadência? Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.